Você já teve aquela sensação estranha, como se alguém estivesse pensando em você naquele exato momento? Aquele arrepio inesperado, aquela lembrança súbita que parece vir do nada, ou até mesmo sonhos vívidos com uma pessoa que não vê há tempos? A psicologia profunda de Carl Jung pode nos oferecer respostas fascinantes sobre esses fenômenos que muitas mulheres experimentam, mas raramente compreendem. Neste vídeo, vamos mergulhar no universo da psique feminina e desvendar 8 sinais reveladores que indicam quando um homem sente sua falta, mesmo quando ele não expressa isso em palavras. Esta jornada não é apenas sobre decifrar sinais, mas sobre compreender a linguagem silenciosa da alma e como nosso inconsciente se comunica além das barreiras do tempo e espaço. Respire fundo e prepare-se para uma viagem transformadora ao mundo das conexões invisíveis que Jung estudou tão profundamente. 1. Os sonhos reveladores, o teatro do inconsciente. Os sonhos sempre foram considerados por Carl Jung como a via régia para o inconsciente. Os sonhos são a atividade da mente onde nossas verdades mais profundas emergem sem censura, dizia o renomado psiquiatra suíço. Quando um homem ocupa seus sonhos de maneira recorrente, especialmente de forma vívida e emocional, isso pode ser muito mais que mera coincidência. Jung acreditava que nosso inconsciente não conhece as barreiras do tempo ou espaço como nossa mente consciente. Assim, quando alguém pensa intensamente em você, essa energia pode se manifestar em seu mundo onírico. Você já acordou com a sensação de ter realmente estado com essa pessoa? Talvez conversando em um lugar familiar ou vivenciando uma situação carregada de emoção que parece tão real que você quase pode tocar. Preste atenção não apenas na presença dessa pessoa em seus sonhos, mas na qualidade emocional que permanece ao despertar. É uma sensação de conforto, de nostalgia suave, ou talvez um sentimento de algo inacabado. Para Jung, essas emoções residuais são mensageiros poderosos. Um sonho recorrente com alguém que não faz parte do seu cotidiano é frequentemente um sinal de que existe uma conexão psíquica ativa. Seu inconsciente pode estar captando a energia que essa pessoa está direcionando a você, mesmo que a quilômetros de distância. Uma paciente de 43 anos relatou a Jung que sonhava repetidamente com um antigo amor, sempre no mesmo cenário, um jardim que ambos costumavam frequentar. Semanas depois, descobriu que ele havia se mudado para sua cidade e constantemente passava por aquele mesmo jardim pensando nela. Jung chamou isso de sincronicidade onírica, quando os sonhos refletem uma conexão real que existe no plano psíquico, transcendendo a comunicação verbal ou física. 2. A sincronicidade. Quando o universo conspira como mensageiro, a sincronicidade é um conceito que forma um princípio de conexões acausais, explicava Jung, referindo-se a coincidências significativas que parecem impossíveis de explicar pelas leis convencionais de causa e efeito. Você já experimentou momentos em que tudo parece conspirar para lembrar você daquela pessoa específica? Talvez esteja dirigindo e a rádio toca 3 músicas seguidas que eram significativas para vocês dois. Ou talvez você abra um livro aleatório e encontre uma frase que imediatamente te transporte para um momento compartilhado. Ou ainda, mais surpreendentemente, você pensa nessa pessoa e segundos depois recebe uma mensagem de um amigo em comum mencionando-a. Jung veria esses eventos não como meras coincidências, mas como manifestações da interconexão de nossas psiques no inconsciente coletivo. Quando alguém direciona energia emocional intensa para nós, o universo parece criar pontes para essa comunicação silenciosa. Uma professora de 52 anos compartilhou com seu terapeuta junguiano que, após semanas sentindo que seu ex-marido estava pensando nela,
Começou a notar o número da antiga casa deles aparecendo em todo lugar, no supermercado, como troco, na senha do Wi-Fi de um café, em uma placa de carro que parou ao seu lado no semáforo. 2 semanas depois, recebeu uma carta dele, escrita exatamente nos dias em que essas coincidências ocorreram. A sincronicidade funciona como um sistema de navegação psíquico, sinalizando conexões que existem além do plano físico. Quando você nota padrões repetitivos que evocam lembranças específicas de alguém, seu inconsciente pode estar captando os sinais de que essa pessoa está direcionando sua energia psíquica para você. Esse conceito junguiano nos convida a ampliar nossa percepção do mundo, reconhecendo que existem formas de comunicação que transcendem as palavras. 3. A intuição aguçada. O sussurro da alma. A intuição feminina, tão celebrada e muitas vezes mistificada, foi compreendida por Jung como uma função psicológica legítima e poderosa. A intuição é percepção via inconsciente, explicava ele, destacando como a mente feminina é particularmente receptiva a essa forma de conhecimento. Quando você sente súbita e inexplicavelmente a presença de alguém em seu campo energético, isso pode ser sua intuição captando os pensamentos que essa pessoa direcionou a você. Muitas mulheres relatam aquele momento em que estão realizando uma atividade cotidiana, preparando o jantar, organizando documentos no trabalho ou simplesmente caminhando pelo parque, quando são abruptamente invadidas pela sensação de que alguém específico está pensando nelas. É aquele arrepio na nuca, aquela contração no estômago ou uma súbita onda de calor que percorre o corpo sem razão aparente. Jung valorizava esses sinais corporais como mensageiros do inconsciente, uma forma de comunicação que ultrapassa a racionalidade cartesiana e conecta-se diretamente com nossa natureza mais profunda. Uma médica de 47 anos descreveu como, durante uma cirurgia de rotina, foi tomada por uma sensação tão forte da presença de seu antigo companheiro que precisou fazer uma pausa. Naquela mesma tarde, descobriu que ele havia sofrido um acidente e, no hospital, pedira insistentemente para vê-la. Para Jung, tais experiências validam a existência de um campo psíquico compartilhado, onde as emoções intensas podem transitar independentemente de comunicação verbal ou física. Nossa intuição funciona como uma antena receptora dessas mensagens silenciosas, especialmente quando existe uma conexão profunda com a pessoa em questão. O segredo está em aprender a distinguir entre a intuição genuína e os desejos projetados. A verdadeira intuição vem com uma clareza cristalina que não precisa de justificativas racionais. Ela simplesmente sabe. 4. O espelho dos arquétipos. Quando a ânima e o animus se comunicam, Jung identificou dentro de cada um de nós aspectos contrassexuais da personalidade. A ânima nos homens, o princípio feminino interno, e o animus nas mulheres, o princípio masculino interno. A ânima e o animus são os arquétipos através dos quais nos comunicamos com o inconsciente coletivo, ensinava Jung. Quando sentimos intensamente a presença de alguém em nossa psique, pode ser um sinal de que a ânima desse homem está se comunicando com seu ânimos, numa dança arquetípica que transcende a comunicação convencional. Esta comunicação arquetípica manifesta-se frequentemente através de uma sensação de completude inexplicável quando pensamos nessa pessoa, como se uma parte de nós encontrasse seu complemento perfeito. Você já experimentou sentir-se subitamente completa ao lembrar de alguém, como se um quebra-cabeça psíquico encaixasse suas peças? Jung explicaria isso como o momento em que seu animus reconhece a ânima dessa pessoa, criando uma ponte entre os inconscientes que independe da distância física ou do tempo passado desde o último contato.
uma escritora de 58 anos, descreveu em sua autobiografia como durante períodos de intensa produção literária, sentia a presença quase palpável de um amor da juventude. Anos depois, descobriu que ele, agora um compositor, criava suas melhores obras nos mesmos períodos, frequentemente dedicando-as a uma musa anônima, cujas características coincidiam precisamente com as dela. Para Jung, este tipo de sincronicidade criativa evidencia como os arquétipos dentro de nós podem estabelecer comunicação em níveis que nossa consciência apenas tangencia. Quando um homem verdadeiramente sente sua falta, seu princípio feminino interno, sua ânima, busca naturalmente o animus dentro de você, criando uma ressonância que pode ser sentida como uma presença persistente em sua consciência, sonhos, insights criativos. Se você está se reconhecendo nestas situações descritas até aqui, saiba que não está sozinha. Milhares de mulheres experimentam estas conexões invisíveis todos os dias, sem compreender completamente sua profundidade e significado. E é por isso que convido você a se juntar à nossa comunidade de almas despertas. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, onde continuaremos explorando os mistérios da psique feminina, à luz dos ensinamentos de Jung. E quero propor algo especial. Nos comentários, compartilhe uma sincronicidade que você viveu recentemente, relacionada a alguém que você sente que está pensando em você. Que sinal o universo lhe enviou? Foi um sonho, uma coincidência inexplicável, uma sensação física? Sua experiência não só é válida, como pode iluminar o caminho de outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo de despertar psíquico. Vamos construir juntas esta rede de sabedoria feminina que Jung tanto valorizava. 5. O turbilhão emocional inexplicável, o diálogo silencioso das almas. Jung observava que as emoções são instintivas, involuntárias e nos acontecem. Elas não seguem a lógica de nossa mente consciente, mas revelam verdades profundas de nossa psique. Quando você experimenta uma montanha-russa emocional, aparentemente sem causa, alternando entre alegria inexplicável e melancolia profunda, nostalgia súbita e irritabilidade sem motivo aparente, pode ser um sinal de que está captando o campo emocional de alguém que direciona energia intensa em sua direção. O inconsciente não filtra emoções como nossa mente consciente. Ele as transmite em seu estado bruto, genuíno. Uma psicóloga de 49 anos documentou como, durante 3 dias consecutivos, foi tomada por ondas de emoções contraditórias que não correspondiam a nada em sua própria vida. Em seu diário registrou: "Sinto como se estivesse vivendo as emoções de outra pessoa." Uma semana depois, seu ex-companheiro revelou que naqueles exatos 3 dias havia passado por uma crise existencial profunda, debatendo-se entre procurá-la novamente ou deixar o passado para trás. Jung explicaria isso como um exemplo de contágio psíquico, quando a energia emocional de uma pessoa é tão intensa que transborda para o campo psíquico de outra com quem mantém vínculos profundos. Este fenômeno é particularmente comum entre pessoas que compartilharam intimidade significativa, especialmente intimidade psicológica, onde as fronteiras do ego foram temporariamente dissolvidas. A próxima vez que você sentir uma onda emocional que parece não pertencer à sua própria experiência imediata, considere-a como um possível sinal de que alguém está processando emoções intensas relacionadas a você. Anote essas experiências, observe padrões e, mais importante, pergunte-se: estas emoções me nutrem ou me drenam?
A resposta a esta pergunta será fundamental para determinar como você escolherá responder a essa comunicação silenciosa. 6. O chamado dos objetos. Quando o material se torna ponte, os objetos carregam energia psíquica e podem se tornar recipientes de projeções inconscientes. Ensinava Jung ao discutir como itens físicos podem se tornar pontes entre psiques. Você já teve a experiência de encontrar inesperadamente objetos que te conectam com alguém? Talvez uma foto antiga que cai de um livro, um presente que havia esquecido, ou até mesmo algo que comprou juntos aparecer quebrado sem explicação. Jung via esses eventos como possíveis manifestações da psicoquinesia, a influência da mente sobre a matéria. Quando alguém direciona energia psíquica intensa em sua direção, essa energia pode manifestar-se através de objetos que carregam significado emocional compartilhado. Uma professora universitária de 61 anos relatou como um bracelete que havia ganhado de um antigo amor de repente apareceu em sua mesa de trabalho, embora tivesse certeza de tê-lo guardado em uma caixa no sótão anos antes. Naquela mesma semana, recebeu notícias de que ele havia retornado ao país após uma década no exterior e perguntava sobre ela. Jung consideraria isso um exemplo clássico de como objetos significativos podem se tornar condutores de energia psíquica, especialmente quando carregados de memória afetiva compartilhada. Preste atenção quando objetos relacionados a essa pessoa específica começam a se comportar de maneira incomum, seja aparecendo inexplicavelmente, quebrando sem causa aparente ou simplesmente atraindo sua atenção de forma insistente. Estes podem ser sinais de que existe uma energia psíquica ativa sendo direcionada para você, buscando manifestar-se no plano físico, através desses objetos carregados de significado. Jung chamava isso de sincronicidade material. Quando o mundo físico parece conspirar para refletir conexões psíquicas que existem em um nível mais profundo da realidade. 7. O fenômeno da projeção reversa. Quando o espelho reflete de volta. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, disse Jung, referindo-se ao mecanismo de projeção. Menos conhecido, porém, é o fenômeno da projeção reversa, quando captamos as projeções que os outros direcionam a nós. Se você sente intensamente que alguém está projetando em você qualidades, desejos ou expectativas específicas, isso pode indicar que esta pessoa está realmente focando energia psíquica em sua direção. Uma característica reveladora deste fenômeno é quando você se percebe agindo de maneiras que parecem satisfazer as expectativas dessa pessoa, mesmo estando fisicamente distante dela. Uma empresária de 53 anos percebeu que, em determinadas situações profissionais, começava a incorporar gestos e expressões típicas de seu ex-sócio, principalmente em momentos de tomada de decisão. Intrigada, contatou um analista junguiano que explicou que ela poderia estar respondendo inconscientemente às projeções que ele continuava direcionando a ela. 2 semanas depois, o ex-sócio a procurou, propondo uma nova parceria, confirmando que vinha pensando intensamente nela para aquela posição específica. Jung via essas experiências como evidências de como nossas psiques estão interconectadas em níveis mais profundos que nossa consciência ordinária pode perceber. Quando alguém projeta intensamente em nossa direção, parte de nosso inconsciente pode responder a essa energia, fazendo-nos sentir ou agir de maneiras que refletem suas expectativas. Perceber-se respondendo a expectativas não verbalizadas de alguém distante pode ser um sinal poderoso de que esta pessoa está direcionando energia psíquica em sua direção, frequentemente na forma de saudade ou desejo de reconexão. 8. A individuação,
como bússola, quando sua alma decide o caminho. O processo de individuação é o despertar para a totalidade inata dentro de nós, ensinava Jung, referindo-se ao caminho de desenvolvimento psicológico que nos leva à integração de todos os aspectos de nossa personalidade. Paradoxalmente, um dos sinais mais profundos de que alguém sente genuinamente sua falta é quando essa presença energética não interfere em seu processo de individuação, mas o complementa. Quando pensamentos sobre essa pessoa surgem, não como uma distração de seu próprio crescimento, mas como um catalisador para maior autoconhecimento e expansão, isso indica uma conexão que transcende o ego e toca o self, o centro organizador. Da psique, segundo Jung, uma artista plástica de 59 anos percebeu que sempre que avançava significativamente em sua jornada criativa, sentia fortemente a presença de um amor de juventude que também seguira a carreira artística. Essas visitas energéticas não a desviavam de seu trabalho. Pelo contrário, pareciam nutrir sua criatividade. Anos depois, encontrou-o em uma exposição onde ambos apresentavam obras. Ele confessou que frequentemente pensava nela durante seus próprios momentos de criação, sentindo que, de alguma forma, continuavam a criar juntos através do tempo e espaço. Jung veria isso como um exemplo perfeito de uma conexão que ocorre no nível do self, não apenas do ego. Uma sincronicidade que serve ao crescimento mútuo e à individuação de ambos. Quando a presença energética de alguém em sua vida surge, não como um obstáculo, mas como um convite ao crescimento. Não como uma prisão do passado, mas como uma ponte para maior integração e completude, isso sinaliza que o sentimento dessa pessoa por você transcende o desejo egóico e toca as dimensões mais profundas da alma. Essa qualidade nutritiva e expansiva é, talvez, o sinal mais verdadeiro de que alguém sente sua falta de uma maneira que honra sua jornada única de individuação. Chegamos ao final desta jornada juntas, mas, na verdade, apenas abrimos a porta para um universo de autoconhecimento que nunca termina de se revelar. As teorias de Carl Jung nos mostram que somos muito mais do que pensávamos ser. Somos seres conectados em níveis que transcendem o tempo, o espaço e as palavras. Se você sentiu que este conteúdo iluminou aspectos da sua experiência que antes pareciam inexplicáveis, saiba que você não está sozinha nesta jornada de despertar. Faça parte da nossa comunidade de mulheres que buscam compreender a linguagem da alma. Inscreva-se no canal agora mesmo e junte-se a nós nesta exploração contínua dos mistérios da psique feminina. Compartilhe nos comentários sua história pessoal. Qual dos 8 sinais você já experimentou? O que você descobriu sobre si mesma através dessas conexões invisíveis? Suas experiências são valiosas não apenas para seu próprio processo de individuação, mas podem se tornar luz no caminho de outras mulheres que buscam compreender suas próprias vivências intuitivas. Como Jung nos lembrava, seu entendimento consciente de sua própria natureza e sua conexão com o cosmos é sua maior proteção. E é exatamente isto que construímos juntas aqui, um espaço de proteção através do autoconhecimento profundo. Até nosso próximo encontro, lembre-se, as conexões invisíveis que sentimos não são fantasias, são a linguagem mais antiga e sagrada da alma humana, esperando para ser compreendida por corações dispostos a ouvir.